É que aqui no Zoom eu me sinto tranquilo, que eu gravo na minha rede, né? Eu consigo mexer direitinho, Fica ótimo, professor. eu controlo melhor. Tiro o selfie da gente, do evento, vai ficar legal. Ótimo, professor, me ouve bem? Um pouquinho mais alto, se você puder aumentar o microfone, fica melhor. Não. Aumento sim, tá bom? Ó, que legal. Ótimo. Ótimo. Terei que sair e entrar pelo celular porque eu não consigo ligar minha câmera. Não, mas é que você tem que desligar o Meet, não tem? Não, ele tá desligado, sim. Deixa eu ver se eu... eu estava lá e aí fica complicado, né, professor? Deixa eu ver se agora dá certo. Dá para te ver bem. Tchau, boa noite. Por problemas de gravação aqui, a gente não conseguiu gravar, a gente precisou migrar de novo e vamos para o Zoom. Link aqui no chat, tá bom? Qualquer coisa, só avisar que a gente responde vocês aqui. Legal. Você divulga para mim, Giovana, certinho aí, para os alunos não ficarem perdidos? E a gente já vai começando. A gente está com... Calma aí, tá entrando bastante gente. E aí, só avisando os alunos, né, que do meio para o final ali da apresentação, eu mando um link para vocês para ser a validação das horas desse evento. Brabo. Não, pode mexer já. Vai embora. Bom que nós fizemos um tour pelas tecnologias aí. Tem mais algum aplicativo aí? Professor Lucas, acho que você consegue fechar o microfone da galera. Peraí. Você fica nervoso quando eu não tô aqui. É verdade. Quando eu tô aqui, você... Pronto, tem. Alguém nervoso está com o áudio aberto aí. Mas aqui é que nem você falou, eu muto aqui, não tem problema. Que bom, olha só, o pessoal veio das outras salas. Veio. Voltando da época da pré-história, né? Agora somos nômades. Cada dia numa nova plataforma, né, Paulo? Exato. A gente está com 54 alunos, eu vou admitindo o pessoal aqui, não se preocupem, e vamos começar. Ok? Então, o nosso evento ele está sendo gravado, tá? E a gente vai dar início agora do evento da Universidade Positivo
da Escola de Negócio com a Uprime, empresa da área de mercado financeiro e distribuição de fundos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos vocês, todos os alunos, nesse nosso evento, nesse nosso bate-papo especial sobre o mercado financeiro. Queria agradecer já de antemão os nossos 2 palestrantes, o Paulo e o Reinaldo, que a gente vai fazer uma apresentação deles. Obrigado pela presença e por aceitar o nosso convite da Escola de Negócios, especial aqui do curso Ciências Econômicas. Um abraço especial também para todos os professores, né, que estão aqui nos acompanhando. Professor Valcir, obrigado pelo apoio. Professora Giovana, Moura, a nossa coordenadora, Fernanda, né, que está à disposição, agora ela está em aula na TCC, mas manda um abraço para todos. Agradece, em nome dela a gente agradece todos vocês. E a ideia central nesse nosso evento é falar sobre o mercado financeiro, né, mercado financeiro em evidência, e oportunidade para vocês, alunos, ou seja, jovens profissionais, né, nesse mercado. Nem que você, sendo bem sincero, nem que você não tenha um interesse direto nesse mercado, por hora, mas para você conhecer as oportunidades. Porque a gente, né, eu não sabia que eu ia virar professor, né? Quando eu vi, eu virei professor. Tá? A gente nunca sabe do nosso futuro. Mas é legal, é muito bom a gente ter contato com profissionais da área e conhecer as oportunidades de carreira. Mais do que o emprego. Hoje em dia, o emprego está démodé, né? Vocês sabem. É a oportunidade de seguir carreira. Nós vamos estruturar, né, esse evento em, basicamente, 3 partes, ou seja, uma conversa, uma palestra inicial com o Paulo, com o nosso aluno, já vou apresentar vocês. Tá? Depois, uma apresentação institucional da empresa Uprime com seu sócio fundador, que é o Reinaldo Gomes, tá? Que ele vai falar também do mercado financeiro, das oportunidades, e, por fim, a gente vai abrir para perguntas, tá? Que é a parte de debate e questionamentos. Tá? Então, sem me alongar muito, eu começo, mais uma vez, agradecendo os 2 palestrantes e apresentando brevemente seus currículos. Primeiro, o Reinaldo Gomes, ele está há 12 anos no mercado, atuando, né, em grandes instituições financeiras, HSBC, Itaú Personalité, e também no Banco Safra, ou seja, grandes instituições. É formado em matemática e com uma pós-graduação MBA em gestão estratégica da Universidade Federal do Paraná. Reinaldo, obrigado por aceitar nosso convite. Professor Lucas, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, e tanta gente nos ouvindo aqui, eu tenho certeza que será extremamente produtivo essa conversa, e estou totalmente à disposição aqui na parte 3, que eu acho que vai ser uma parte fantástica, onde a gente vai trocar, e eu prometo, nós vamos responder todas as perguntas. Que bom, então não é que nem a CPI que o pessoal não responde tudo, não, né? Hoje, inclusive, a gente fez um post aqui que a CPI, por mais que já esteja no 5º dia dela, que existe uma capacidade excepcional de enrolar e passar horas e horas sem uma resposta concreta. A gente vai buscar ser bastante objetivo e claro Obrigado. nas respostas de vocês. Agradecemos, obrigado. E eu apresentar o nosso aluno, ainda, né, fazendo o TCC, ele vai contar um pouco da sua história, que é o Paulo Bitter, tá? Foi meu aluno de Ciências Econômicas. O Paulo, ele foi analista da GP Combustível nos anos de 2017 e 2019. Foi analista de crédito do Itaú no início de 2020, mas já na sequência, em setembro desse ano de 20, ou seja, bem recente, ele virou sócio da Uprime, com o objetivo de desenvolver a carreira, que é a primeira parte da nossa conversa de hoje, para saber um pouco da sua história. Tá? E hoje é assessor de investimento. Paulo, obrigado por também ter aceito o nosso convite.
você está em casa, né? Você é de casa aqui. Imagina, professor, eu que agradeço, e para mim é uma grande honra, né? Eu sempre estava ali escutando você, professor Valcir, professora Giovana, enfim, todos os professores que somaram comigo, né, nesses anos todos de aprendizado, que me formaram como conhecimento, e também junto com o Reinaldo Gomes, né, que foi a pessoa que também vem somando comigo em conhecimento desde o princípio, meu sócio aqui, que está há mais tempo no mercado que eu e vem contribuindo muito, aos meus outros sócios também que estão aqui, consigo ver alguns aqui, né? Então, só agradecer. Legal. Obrigado. A gente que fica feliz com a sua oportunidade de estar conversando com você. Eu vou colocar você agora como spotlight aqui para a gente gravar. Não sei se você está na tela, a tela é tua, o palco é teu, e eu vou começar com um bate-papo, né? Eu vou começar com uma primeira pergunta para você, que é nosso aluno de Ciências Econômicas. Por que você escolheu Ciências Econômicas? Desde quando você sabia que ia fazer o curso de Economia? Então, professor, eu até uma vez eu brinquei no primeiro dia da aula de Ciências Econômicas, né? Que a pessoa com 8 anos de idade, ela não olha e fala, eu vou cursar Economia. Eu acho que ninguém aqui, quem está no curso de Ciências Econômicas, quem já se formou, ninguém olha e pensa, não, com 8 anos eu vou ser economista. Eu acho que isso não acontece. Você acha que você vai ser bombeiro, você acha que você vai ser médico, que você vai ser engenheiro, mas eu senti esse despertar durante o ensino médio. Basicamente, eu tinha na cabeça que eu queria fazer direito, mas aí eu comecei a ler um pouco mais, eu li um pouco de Milton Friedman ali, eu li um livro chamado Livre para Escolher, foi o primeiro livro de economia que eu li, e eu comecei a gostar daquilo, ver aquela história de sistema de preços, né, de ver como que o mercado de oferta e demanda ele reage, como o que tal coisa acontece, qual que é o impacto que isso vai ter futuramente na economia. Isso me surgiu uma paixão, eu comecei a olhar com outros olhos. E aí o Brasil sempre vive aquele debate econômico, né, aquele debate político constante, e isso foi lá em 2015, que eu estava ali terminando o ensino médio, 2016, impeachment da Dilma, e a gente fica interessado, a gente fala, tá, mas aquilo começa a crescer os olhos, né? O que a gente acha que vai fazer? Eu comecei a pesquisar cada vez mais e cheguei até o curso de Ciências Econômicas e, olha, não me arrependo, não. E, claro, e que depois que você começou a estudar, naturalmente, no curso de Ciências Econômicas, você já na sequência foi fazer um estágio, buscou uma profissão, e daí, naturalmente, você me responde uma questão. Como que você foi, na tua carreira, como você foi avançar no mercado financeiro? Então, primeiramente, eu comecei numa empresa que é uma empresa familiar, né, questão da GP Combustíveis, que estava próximo já para mim começar o estágio, começar esse desenvolvimento. E lá, como analista, eu comecei digamos assim, num pique muito comercial. É um pique de visita de clientes, primeiro aquela parte de estágio de suporte, acompanhar o nosso analista comercial na parte de visita de clientes. E eu comecei a gostar dessa parte, digamos assim, de hunter, né? Essa parte de você ir até o cliente, de você visitar o cliente, de você ter que estar em contato constante, observando as modificações do mercado. Mas não era em si ainda, né, uma função que estava, digamos assim, entrelaçada ao mercado financeiro. Era uma função mesmo ali, é uma distribuidora de combustíveis, e acabava muito visitando, enfim, pessoas no campo, visitando transportadoras, não tinha muito esse contato. E quando eu vou avançando ali, eu tenho aula de economia monetária com o professor Lucas, tenho aula de mercado financeiro com o professor Valcir, isso acaba me chamando a atenção, né? Me chamando a atenção exatamente de como que as coisas funcionam. Questão de economia monetária ali no segundo ano, uma matéria que me chamou muito a atenção e me despertou esses olhos. E quando chega no início de 2020, surge a oportunidade para eu fazer esse curto período que eu tive no Itaú, né? E aí, quando eu entro no Itaú, aí eu mudei, não foi para uma área comercial, era uma área de crédito, né? Eu ficava nessa área de crédito
E é uma área que eu gostei, tanto é que hoje aqui no escritório nós temos uma área de crédito e é uma área com bastante potencial e que eu gosto disso. Mas, basicamente, entrei no banco, mas eu via que não era ainda aquilo que eu queria. O que me chamava a atenção não era o banco. Aquela coisa de você chegar, de você bater ponto, de você ter hora para sair, de você estar trabalhando, não para você mesmo, né? Não era algo que me agradava. E aí eu comecei a pesquisar mais até sobre essa questão da carreira, né, de assessor de investimentos. Tinha um primo já que trabalhava para uma outra instituição lá em Ponta Grossa, comecei a conversar um pouco mais com ele, e aí ele chega para mim e fala, por que você não pesquisa um pouco mais sobre isso? Isso em plena pandemia, né? Eu falei, olha, interessante. E aí, quando ele fala isso, eu começo a pesquisar um pouco mais. Não tinha muita noção durante a faculdade do que era um assessor de investimentos, sabia da existência dos escritórios, das corretoras, mas eu não tinha essa noção, como a gente chama aqui, do que é um mundo de arquitetura aberta, né? Um mundo de investimentos de arquitetura aberta, o que é uma empresa, uma corretora de distribuição de valores. Então, acaba que, a partir disso, eu começo a pesquisar, eu começo a ver um pouco mais, e aí eu realizo o certificado. Começo a estudar para tirar o certificado, que é o primeiro passo, né? E aproveitando, né, que você falou desse certificado, até mesmo para ficar claro, assim, para os nossos participantes, qual é o certificado que você precisa ter para escritório de agente autônomo? E como que você tirou, assim, como que é essa prova? Então, para você ser um agente autônomo de investimentos hoje, para você ser devidamente cadastrado, você tem que ser cadastrado na Ancor, que hoje é a associação que regula tudo isso, para você ter o seu cadastro certo na CVM, ser ladeado pelo Banco Central. Então, esse da CVM, perdão, da Ancor, essa certificação, ela é uma prova escrita que você tem que fazer. Eu acho que aqui, quem já fez alguma prova da Ambima, seja o CPA 10 ou o CPA 20, o método, o teor da prova, né, é um pouco diferente, acaba focando bastante em questões de mercado, como derivativos, mercado financeiro, você tem que saber clubes de investimentos, fundos de investimentos, tem que saber ter noções de economia, você tem que ter, enfim, ter noção sobre a lei lá do Banco Central sobre lavagem de dinheiro, enfim, várias coisas você tem que ter essa noção. É uma prova, eu não diria que complicada, mas ela é uma prova chatinha, ela é uma prova que tem suas pegadinhas, é muito comum, eu digo isso aqui, eu errei uma questão de economia, que depois eu olhava e falava assim, caramba, como que eu errei isso, cara? Eu vi isso no primeiro ano, uma questão que falava sobre o que o Banco Central, falando sobre políticas, né, do Banco Central, falando um pouco sobre a questão de política monetária, quais são os instrumentos que o Banco Central tem para intervir na política monetária, e aquilo na hora, mas parecia tão confuso, né, professor? Aquela coisa de, putz, taxa de redesconto, de operação de mercado aberto, mas a maneira que é colocada é uma maneira muito complicada. Então, a dica que eu dou aqui já para quem está interessado em fazer essa prova é estudar bastante, fazer bastante simulado. Até não quero pular aqui o que o Gomes vai falar depois, mas nós damos um apoio para esses candidatos, né, que futuramente queiram fazer a prova, para quem se interessa até, mas eu vou deixar para o final, para o Gomes falar. E basicamente é isso, é uma prova extensa, é uma prova cansativa, que tem duração de 2h30, e ali você tem, principalmente no mercado de derivativos, mercado financeiro, as principais dificuldades da prova. E essa prova, o aluno, ele pode fazer em que periodicidade? Você tem mais ou menos a ideia? É por semestre, por trimestre? Como que é? Olha, não, no caso a prova é feita... A Ancor, ela está bastante flexível com relação a isso, até teve, durante a pandemia, algumas modificações. Quando eu fui fazer, bem na época da pandemia, fechou, né? Tanto é que eu fiz lá em Guarapuava, lá estava aberto, e aqui não estava sendo realizado nem prova da Ancor, nem prova da Ambima. Então, acabou que eu realizei lá em Guarapuava a prova, por sorte eu estava lá e lá estava aberto,
mas é algo assim, você estuda, você paga a taxa, você estuda, e quando você acha preparado, se sente preparado depois de estudar, você tem um período para marcar, em média demora um mês ali para você marcar depois que você marca, né? E é bem rápido, né? Todo nosso aluno, por exemplo, da escola de negócios, pode fazer, né, Paulo? Pode. Inclusive, como eu falei, durante o curso eu não tinha, é bom a gente trazer isso aqui, eu não tinha essa noção em si do que era o assessor de investimentos, do que era a Ancor, e eu me espantei quando eu fui procurar e eu vi que era relativamente simples para você tirar. Você estudando, hoje, para você ter o certificado da Ancor, para você atuar como agente autônomo de investimentos, você não precisa ter o ensino superior completo, você precisa ter somente o ensino médio. Ou seja, se você está no 2º ano da faculdade, você está no 3º, está no 4º ano, independentemente, no 1º, e você quer fazer a prova da Ancor, você pode, entra lá no site da Ancor, eu não lembro ao certo o site, mas enfim, e você tem todos os detalhes, você estudando ali, cara, eu estudei ali em um mês, mas de estudo puxado, sabe? De dedicação, a gente estava bem ali no período de férias, né, da faculdade, e eu estudei bastante, mas um mês ali estudando bem, você consegue realizar a prova, está acessível para todo mundo. Olha só, o professor Davi, obrigado. Entrando ali, você já vê como se escreve, são 15 temas, tem alguns simulados, como por exemplo da Top Invest, que eu recomendo bastante a apostila deles, Top Invest, principalmente simulado do Edgar Abreu. Esses dois eu acho que para quem quer fazer a prova, quer estar aí anotando já, eu acho que é interessante. É bom essas dicas, né? Porque vai encurtar os estudos e focar, né, para você ser aprovado na prova. E uma vez aprovado, você ganha o certificado, que naturalmente você tem taxas semestrais, né? Você paga CVM, né? Trimestral. Semestral não, perdão. Trimestral. E daí você tem autorização para distribuir fundos, né? E daí que você começou a ter contato com um novo universo do mercado financeiro, né? Como é que foi? Daí, depois que você fez a prova, você decidiu que ia trabalhar no escritório de agente autônomo, né? Porque é o requisito mínimo, né, Paulo? Sim. Para você fazer parte do agente autônomo, tem que ser aprovado e ter o certificado da Ancor, né? Exatamente. E aí que é a parte, eu acho, mais peculiar das outras profissões com essa. Quando eu entrei, passei na prova, eu comecei a receber os contatos, né, dos escritórios. O Sérgio Palu, que entrou em contato comigo, que é um dos meus sócios aqui, um cara extremamente competente, mais de 20 anos de renda variável. E aí, quando ele entra em contato comigo, não só um escritório entra em contato com você, são vários. Eu cheguei a fazer entrevista em 5 escritórios. E o que define você escolher um escritório? Por que eu escolhi o Prime e não outro escritório? Porque uma coisa é você ter a certificação, uma coisa é você ter preparo, outra coisa é você ter aquela robustez dentro do mercado para você conseguir falar sobre investimentos. Porque quando você é um assessor de investimentos, você está disputando cliente com um cara que é gerente do Itaú Personalité, você está disputando cliente com um cara que é private do Itaú, do Bradesco. Você é concorrente dele, você tem profissionais extremamente capacitados na outra ponta. Então, você também precisa se capacitar. E foi aí que eu senti o diferencial da Uprime para eu conseguir ser sócio da Uprime e conseguir me destacar no mercado. Porque hoje, se eu tivesse escolhido outros escritórios, talvez eu não tivesse tanto preparo, porque eu seria jogado no mercado sem ter essa capacidade comercial, talvez. E o mercado é aquilo que a gente sempre fala, né? Você só aprende mercado, você pode saber teoria, você pode saber ter aula de mercado, você aprende bolsa de valores, mercado em geral, operando. Ou seja, se você está ali sozinho, jogado do nada, sem suporte da tua equipe, dos teus sócios, você acaba se perdendo. E aqui eu encontrei. E foi por isso que eu lembro até muito bem o que o Sérgio falou. O Sérgio falou, não, aqui você tem todo o suporte de um cara que hoje está aqui com a gente, que é o Reinaldo Gomes, que é meu sócio também e é o nosso head estrategista aqui do escritório.
ele é o cara que dá o suporte, é o cara que ele faz todo esse processo de onboarding, esse processo de treinar, de você acompanhar o dia a dia dele, né? E você, depois, quando você tem que ir prospectar, que é o dia a dia do assessor, do hunter que está nesse início, é prospectar, aí sim você se sente muito mais seguro e você consegue se desenvolver melhor. Então, eu acho que foi um pouco disso. E respondendo ali a questão que é muito oportuna, do Elbert Brito lá, a gente precisa ter experiência para atuar no mercado, além do certificado? Me diga a tua experiência, o que você está vendo nesse teu dia a dia. Olha, então, eu acho isso como... Até comentei, isso vai muito de escritório para escritório. Tem escritório que prefere pegar um gerente de banco com uma carteira formada, por exemplo, ou... enfim, eu vejo aqui na YouPrime uma cultura sendo formada, dando oportunidade para esses jovens. Por quê? Porque a gente busca hoje pessoas com a identidade YouPrime, pessoas que entrem aqui e consigam ter essa identidade de conseguir se formar uma cultura mesmo, né? Desde o início. Então, acaba que a experiência não é, digamos assim, o grande... Não é um peso, não. Não é um peso, não. O que importa é a pessoa ela ter dedicação, ela ter a certeza que ela é, como já diz, um agente autônomo de investimentos, ela trabalha por ela precisa ter intensidade e precisa correr atrás. Correr atrás que faz a diferença, né? Mas então a experiência, ela pode ser compensada, a falta de experiência, às vezes, né, pode ser compensada pelo fato de você entrar de cabeça no dia a dia, né? E correr atrás dos seus clientes e naturalmente se encaixar no processo, né? Que a gente vai ouvir muito do Reinaldo também, né? Falando sobre como funciona na empresa dele, né? E dentro desse teu dia a dia lá da YouPrime, a relação que você tem com os seus clientes, vocês usam qual plataforma? Que tipo de produtos vocês estão distribuindo? Eu sei que sem querer entrar na parte do Reinaldo ali, mas como que é o seu dia a dia? Acompanhar a carteira, você faz muito call, você faz muita visita? Claro que tem a questão da pandemia, mas explica para os nossos alunos como que é o teu dia a dia, assim, que eu sei que você trabalha bastante, né? Esses dias, se pôde me atender, era quase 10 horas da noite só. Então, eu acho que a primeira grande diferença é essa, você não tem horário. Você tem que saber que primeiro nessa parte de construção, né, é como se fosse uma pirâmide. Nessa parte de construção da carreira, você vai precisar ter uma base bem sólida e você vai precisar trabalhar bastante. O dia a dia, basicamente, a gente tem várias funções a serem executadas e com relação, primeiro, começando por quando o assessor entra aqui dentro, né, da YouPrime, que ele passa por essa fase de onboarding e ele começa a prospectar. A primeira grande tarefa, assim, é prospectar. É fazer, talvez, uma planilha de leads que ele tem, começar a prospectar. Claro, ele não vai prospectar do nada, ele vai prospectar depois de ter um preparo, depois de ele ficar ouvindo, aprendendo. E a primeira parte do início da carreira de um assessor é a prospecção. É o que você mais faz no teu dia a dia, é a prospecção. Em segundo ponto, depois que você prospecta, você precisa cuidar bem desse cliente. Porque se for só para você prospectar e deixar o cliente jogado na carteira, o cliente hoje tem mais assessores no mercado. Então, depois de prospectar, tem toda essa parte de gestão de carteira que é importantíssima. É você montar um estudo de carteira para o cliente, é você entender, primeiramente, que cada cliente tem seu perfil, que cada cliente tem seu prazo, que cada cliente tem seu objetivo, e você se adaptar, você oferecer um atendimento próximo do cliente, que é isso que o cliente busca. É raro um cliente que ele vai vir buscando só rentabilidade por rentabilidade. Os clientes eles estão carentes de atendimento, de uma pessoa próxima que passe segurança. Até porque a gente sempre fala que aqui uma realidade nossa é nós temos educadores financeiros, né, professor Lucas? Isso passa muito para o professor, passa muito da gente.
infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma realidade onde muitas poucas pessoas investem. E quando você tem uma profissão nova, como é o assessor de investimentos, uma profissão em constante evolução, você precisa passar essa confiança, que eu ainda sinto em alguns clientes, que é aquela desconfiança. Eles têm aquela desconfiança de onde eu estou pisando. Onde é que eu estou chegando, né? Onde que eu vou aplicar o meu dinheiro? Então, a nossa função é de educador financeiro, a gente precisa prospectar, a gente precisa fazer uma gestão de carteira. Então, a call, na hora de prospectar, ela tem tido muito valor, principalmente agora, no período de pandemia, mas a gente, quando possível, a gente tenta priorizar as reuniões presenciais, porque a gente consegue dar um outro tom à reunião. Você consegue olhar no olho do cliente, você consegue passar confiança para ele. Mas é muito isso o dia a dia. O começo, quem for entrar nessa profissão, saiba que a prospecção é a base. A prospecção é a base, depois que você conquista o cliente, você precisa mantê-lo através de uma gestão eficiente, revisão de carteira, análise constante, enfim. É um pouco disso. A gente que acompanha a evolução do mercado financeiro pode dizer que há 10 anos ou 8 anos atrás, não importa, era um número de assessores restritos. O que a gente vê, eu diria que é um crescimento exponencial dessa carreira, ou seja, dessa atuação. Como é que você vê o mercado realmente, né? Se você puder falar um pouco desse crescimento recente que vocês comentam naturalmente no dia a dia de vocês, e como é que você vê o mercado hoje no futuro próximo, assim, né? Esse futuro aí no sentido de crescimento. Você ainda acha que tem muito para crescer? A gente tem uma avenida nesse formato de assessoramento diretamente com clientes? Olha, eu acho que não só nós temos uma avenida, nós temos um oceano azul. Nós brincamos aqui, sempre falamos aqui dentro da Euprime que essa é a profissão do futuro. E por que eu acho isso? Primeiro, como já mencionei, é uma questão de até no banco, comento sempre, no banco muitas vezes o gerente ele tem uma carteira de 700, 800 clientes. Uma carteira de 700, 800, 900 clientes, o que o gerente do banco faz? Ele liga para vender um produto e depois ele larga. E a gente tem encontrado, muitas vezes, oportunidade vindo justamente daí. Como você bem mencionou, até alguns anos atrás eram cerca de 1.000 assessores. Quando o Gomes, se eu não me engano, ele sempre comenta que quando ele funda a Euprime, juntamente com os outros sócios, em 2017, tinha algo em torno de 1.000 assessores. Hoje, só a XP tem mais de 7, 8, chegando quase a 10 mil assessores. Esse crescimento, claro, é observando primeiro. E aqui eu vou até, não quero também me invadir no que o Gomes vai falar depois, mas primeiro, por causa dos benefícios da profissão. É uma profissão fácil? É um dia a dia fácil? Não, não é. Mas é a possibilidade de, no longo prazo, você conseguir ter, digamos assim, ganhos maiores do que você teria com uma CLT. É a possibilidade de você ter a tua liberdade. Você é sócio, você é autônomo, você não vai ter ninguém pegando no seu pé se você vem para o escritório, você não vem para o escritório durante 20 dias. Mas como eu já mencionei antes, é a tua intensidade que te define. E eu acho que o assessor que hoje quer entrar, o assessor que quer entrar nos próximos anos, o que vai definir ele é a intensidade dele. Porque o mar azul existe. É o que a gente está observando agora na profissão, a gente tem essa condição e está sendo muito bom, né? Como a gente vê o agradecimento de clientes que saem lá de um gerente que atende 900 clientes, como eu mencionei, e vem para cá, a gente atendendo 100 clientes no máximo, 120, a gente consegue ter um atendimento mais próximo, isso encanta o cliente, ou seja, o cliente tem gostado, a gente consegue oferecer muitos mais produtos também. Você vai no banco, você não vai ver um gerente do Itaú oferecendo um fundo do Bradesco. Aqui não é assim. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui dentro hoje, a Euprime é credenciado a XP Investimentos, nós temos alguns fundos, algumas LCAs do BTG, que talvez seria o nosso principal concorrente, porque a nossa, de verdade, o que a gente busca aqui é oferecer o melhor para o cliente. Então, o cliente sente isso, e por isso que eu acho que ainda tem muito a ser conquistado, cerca de 90%, saiu um último estudo aí no ano passado, né? Se eu não me engano foi da FGV,
cerca de 90% hoje da população brasileira ainda está nos bancos. É o contrário do mundo inteiro. No mundo inteiro, isso muda, principalmente Europa e Estados Unidos. Ou seja, se a população ainda está no banco, ainda tem um oceano azul. E o brasileiro aprendendo a investir em ativos não tradicionais, que seria o renda fixa a título público, e buscando não só a renda variável, mas como os vários tipos de fundo, vários tipos de produto, que nem você falou, LCI, LCA, que eu tenho certeza que o Gomes vai falar um pouquinho sobre esses produtos que a gente quer saber, o que vocês distribuem lá. Eu queria também, na verdade, são pelo menos dois últimos pontos ali. Primeiro, como que você se vê daqui a 5 anos, no seguinte sentido: professor Lucas, eu quero fazer uma outra certificação para complementar, ou eu quero focar nessa certificação, mas eu me vejo nesse patamar. Então, eu queria que você falasse um pouco o que você está planejando para o seu futuro, porque eu sempre falo para os alunos, né? Não adianta ter o conhecimento apenas da universidade, tem que se planejar. E, por último, se você quiser já emendar, o que você indica para os nossos alunos que funcionou para você? E o que não funcionou também, né? O contra-exemplo também é muito produtivo, tá? Nesse mercado financeiro. Tá? Então, onde que você se vê daqui a 5, 10 anos, por exemplo? Pois então, né? Eu já fiz tantos planos. É engraçado que quando você fala de 5 anos, a gente volta para 5 anos atrás para ver se o que a gente imaginou para hoje, o que aconteceu, né? E, olha, eu tenho como meta, eu até falo muito, conversei muito com o professor W com relação a isso, continuo compartilhando isso com ele quando eu mando áudio, quando ele está me ajudando nas situações, né? E eu falo que eu tenho um grande sonho, depois que eu construí toda essa minha base como assessor de investimentos, que é o poder realizar meu mestrado e meu doutorado em economia. E é o poder da aula. Eu quero ser professor, mas isso, enfim, isso é um sonho, digamos assim, eu não digo nem se é 5 anos, né? Porque a gente sabe que é bem exato, vai dar 2 anos de mestrado, 4 doutorado. Não penso em começar isso agora, porque, como falei, não tenho tempo, mas em 5 anos eu me vejo muito bem estabilizado, como talvez uma carteira começando a ser construída já, partindo dessa fase de construção para uma fase de maturação de clientes. Me vejo talvez fazendo um CFP, que é uma outra vontade que eu tenho, né, mas confesso que eu ainda não... É uma vontade, são planos para depois. Me vejo mais ou menos com isso. E o que eu dou de dica para os alunos que estão aqui busquem informações. Primeiro, usem o que a faculdade dá para vocês. Primeiro, não só eu digo como aula, claro, é muito importante o aprendizado, mas aquele conhecimento mesmo, aquela informação, convívio com os professores é muito interessante. E você usar os professores de vocês como se fossem, eu não vou dizer guru, mas eu vou dizer assim, os mentores de vocês mesmo. Chega e conversa com eles. Eu lembro quantas vezes chegava e conversava com o professor Lucas, depois da aula, com o professor W, a gente ia descer ali na Osório conversando, o elevador até a hora de entrar no estacionamento, falando sobre economia, sobre planos para o futuro, sobre a matéria, e são momentos que te fazem crescer muito, assim. E eu acho que um ponto que eu gostaria que os alunos aproveitassem bastante, e aproveitassem bastante esse período de faculdade, mas também buscassem por fora, buscassem ler muito. A gente fala, mas é muito importante você estar por dentro do mercado, e busquem fazer cursos, busquem aprender mercado financeiro, busquem aprender outras línguas, busquem aprender Excel avançado, porque isso faz a diferença, não porque uma empresa vai pedir. Isso não é para a empresa, isso é para você, para o seu próprio conhecimento, para quem você está se formando e para quem você quer ser no futuro. Tudo faz a diferença. Eu acho que é um pouco disso. Legal, ótimo. Obrigado por compartilhar a sua experiência. Também agradeço você ter aceito o nosso convite e falar direto com os alunos, porque, para mim, o mais importante é fazer com que esse evento tenha uma conexão com
com os alunos da Business School. E essa conexão vem pelo fato de você ser um aluno da Business School. Então, a gente agradece você ter escolhido também a Universidade Positivo, de confiar no seu futuro, né? A quem tem passado, né? A Universidade Positivo tem um histórico muito, muito bacana, né? E a casa de você, né? Assim como a gente discutiu muito economia ao longo dos 4 anos, a gente, né, fica a proposta de todos os professores estar à disposição de você aí para discutir nos próximos anos também, tá? Então, conte sempre com a gente. Eu sei que você já está mais para defender, né, para sair da universidade, que é bom, né, que é uma nova fase, né, você está com essa fase de expansão, e conte sempre com a gente da universidade, tá bom? Muito sucesso para você, a gente vai estar sempre torcendo para o teu crescimento profissional e pessoal. Professor, eu que agradeço, tenho muito a agradecer o espaço, a oportunidade. Eu acho que, para mim, para quem veio de dentro da universidade hoje está aqui, eu acho que, enfim, é algo excepcional. Agradeço ao professor Lucas, que foi com certeza uma das pessoas que mais me inspirou desde o começo da faculdade. Agradeço ao professor W, que tem sido ultimamente um dos meus mentores, né? Eu falo que eu tenho vários mentores e hoje alguns deles estão presentes aqui em várias fases da minha vida. Professora Giovana, que está aqui também, agradeço muito, e a todos os meus outros professores, os que já saíram, infelizmente, e conte comigo também, os alunos que precisarem. Depois ali no final tem na apresentação ali tem o meu número, quem quiser conversar comigo, me mantenha à disposição para tirar as dúvidas sobre a profissão. Um abraço. E lembrando que na parte final, a gente tem uma parte de debate e o Paulo vai estar à disposição para conversar com vocês e tirar dúvida também, dúvida que vocês tiverem. Paulo, obrigado. Eu vou te remover aqui do spotlight, tá bom? Sucesso sempre. Tá todo mundo te desejando muito sucesso. E agora, Reinaldo Gomes, obrigado mais uma vez pelo convite. Você está no spotlight aqui do Zoom, ou seja, está no palco. Uau! Consegue me ouvir bem? Acho que sim. Veja, fala mais um pouco, Reinaldo. Vocês estão ouvindo bem? Só confirma para mim se estão ouvindo bem. Segundo o professor, minha voz estava um pouquinho baixa. Isso, pode falar alto, tá? Que acho que fica melhor, tá bom? Tá. Deixa eu fazer um teste aqui. Vamos compartilhar aqui, ó, o share screen ali, vamos ver. Você vai usar o share screen, por exemplo, uma apresentação? Eu pensei em utilizar, Eu acho que dá para utilizar, sim. Tem um material para colocar aqui, de repente eu coloco. Então, coloca o share screen e vê se está funcionando, por favor, que você está como co-host e habilitado, né? Mas sabe como que é, né? Esse sistema a gente tem que... Melhorou o áudio, também senti também, melhorou muito. Vamos ver, é o share screen e o verdinho, tá? Tá compartilhando. Vamos lá? Legal, ó, aí você sabe mexer aqui, né, no Zoom, né, Reinaldo? Lá em cima você para o compartilhamento e volta a tela cheia. E aqui você vai manusear, né, naturalmente o seu PowerPoint, tá bom? Reinaldo, mais uma vez, obrigado. A gente está muito feliz de você ter aceito o convite de falar da sua empresa. Os alunos também estão bem ansiosos para conhecer um pouco mais da profissão de agente autônomo de investimento. E o palco é seu, tá? Obrigado. Fechado, professor. Vamos lá, eu vou, como eu mencionei, eu quero tentar ser bastante sucinto na apresentação um pouquinho da U-Prime, aqui eu acho que é rápido também, para que a gente vá para o terceiro passo e ouvir de vocês alguns questionamentos, e assim a gente troca muita informação. Pessoal, ter uma empresa de agente autônomo hoje agente autônomo de investimento hoje no Brasil é uma novidade quase que para todo mundo. O Paulo informou ali no início de 2017, quando eu tomo a decisão de se tornar um agente autônomo, eu me lembro que a minha ex-chefe falou: Gomes, é uma loucura, para de fazer isso, você casado, na época eu tinha 2 filhos, hoje eu tenho 3, eu tinha recém comprado um apartamento,
E ela falou, você vai se aventurar nesse mundo? Vai empreender? Vai fazer isso? Eu falei assim, não, eu vou fazer isso mesmo. Eu acredito nisso. E naquele momento fazia muito sentido para mim. E eu tive um acesso no Banco Safra, porque eu saí do Banco Safra para fazer essa montagem, e aqui a gente está falando com muitos jovens. Eu não sou tão velho assim, mas eu tenho 35 anos, professor. E na minha jornada de vida financeira... Novo. Oi? Novo, bem novo. Novo, né? Boa. Mas eu comecei no mercado financeiro, quando lá em 2008, né, 2008, eu inicio no HSBC, então o professor leu, eu passei a ler o resumo da nossa, eu estava com 12 anos quando a gente atualizou o nosso site, mas hoje eu já tenho 14 anos de vida financeira, chegando para os 14 anos. E aí eu trilhei uma jornada no mercado financeiro, porque eu sonhava, eu via aqueles homens de terno, de gravata, de maleta, eu falei, eu quero ser esse cara, eu quero trabalhar no mercado financeiro, eu quero gerir, eu quero fazer isso, e aí eu fui desenvolver alguma coisa nesse sentido. E naquela ocasião, o Paulo falou isso também, o professor também falou isso. Muitos daqueles que aqui estão nos ouvindo ainda não têm de maneira concreta aquilo que querem. Pode ser que depois dessa conversa vocês terão ainda mais certeza daquilo que vocês querem desenvolver ao longo da carreira de vocês. Pois bem, passei uma jornada ali, comecei super jovem, né? 2008 eu estava com 22 anos, professor. Eu era um menino de tudo. E eu comprei um óculos, nem precisava usar óculos nem nada. Eu falei, eu vou usar um óculos só para parecer mais velho. Tentei deixar a barba, mas a barba não crescia, nunca tive barba. Então, eu falei, vou usar o óculos para parecer mais velho, para demonstrar para o meu cliente, para passar um pouco mais de confiança para ele no momento que ele fosse me ouvir. Passei essa jornada, HSBC, passei pelo Personalité e aí fui contratado pelo Banco Safra. Olha que legal. Eu fui o gerente mais novo do Brasil a ser contratado pelo Banco Safra aos 27 anos. O Banco Safra, eu tinha uma mulher do meu lado, ela tinha 35 anos de banco. O outro, 20 anos de banco. Ninguém vinha, naquela ocasião, né, com tempo de banco menor do que 15 anos, assim, foi um negócio espetacular, e eu fui contratado, e aí eu quero trazer uma fala que eu até abri minha câmera aqui naquele momento. O professor perguntou qual tipo de experiência é necessário, tá? É claro que experiência ajuda muito, professor, mas eu falo aqui dentro do escritório, mais vale o trabalho do que o talento. Se trabalhar bastante, supera o talentoso, tá? Então, assim, vocês estão me vendo aqui 8 e 8, mas muitas vezes eu estou 8 e 8 da noite aqui, quebrando pau. Sou o primeiro a chegar dentro do escritório. É eu que abro o escritório. E eu já falei, trabalho supera talento. Trabalho supera talento. Então, assim, quem está começando, quem é jovem, você vai superar muita gente se você trabalha e se dedica muito no mercado. Por fim, 2017, passa 3 anos depois, eu lendo o mercado, analisando, tendo relacionamento. O Paulo também falou bastante, uma coisa super legal. Não se detenha só naquele mundo que você está, né? Eu sempre busquei ouvir bastante coisa, e aí comecei a entender um pouquinho mais sobre esse universo. 2017, 1.700 agentes autônomos de investimentos no Brasil. Eu vou colocar esse link, vou colocar ele agora, esse link para vocês aqui. Vamos lá. Hoje, nós temos 14.400 agentes autônomos no Brasil. Será que faz sentido? Será que toda essa turma está errada? Acabei de colocar ali o link para vocês. Eu acho que não. Se existe um universo grande, essa própria matéria fala que, na média, um assessor de investimento atende entre 80 a 150 clientes. De espaço, assim, só para dar uma fechada no mercado, na lacuna, a gente poderia chegar tranquilamente a 40 mil agentes autônomos de investimento no Brasil. Hoje nós temos 14. 40 mil sem desequilibrar a oferta. Sem desequilibrar. E vou mais além. Estados Unidos, claro que tem uma população maior, tem muito mais investidores. 415 mil financial advisors. Então, assim, o agente autônomo de investimento é um caminho muito interessante para o profissional que gosta de mercado financeiro. Não tenha dúvida.
E quem está entrando agora está entrando num momento bom, um momento que vai crescer. Claro. Digamos assim, não é super no início, que às vezes é ruim também, né? Porque amadurecer o mercado é sempre bom, mas vai ter oportunidade de crescer junto com o mercado, né? O título da matéria, professor, diz o seguinte: de final de 19, de final de início, do fim de 19 até agora, cresceu 50%. Deixa eu falar uma coisa aqui para todo mundo. Está todo mundo no começo. Está todo mundo no começo. Eu que estou com muita experiência de agente autônomo de investimento, eu tenho 4 anos de experiência. Está todo mundo no começo. Está todo mundo no começo. Então, assim, muita coisa. E aí o Paulo, já falei isso para o Paulo que começou com a gente aqui no final do ano passado, trabalho, intensidade, daqui um pouquinho ele se equilibra, e se ele tiver mais trabalho, ele passa, aquele cara que é talentoso. Eu estou com uma sócia aqui do lado, tem 17 anos de vida financeira. Está nos ouvindo, pelo menos estava no início, uma pessoa espetacular. Vivian Turco é o nome dela. 17 anos. Hoje, o mercado iguala. O Paulo, quantos anos você tem, Paulo? De idade mesmo? 21 anos. Igual o Gabriel, que está aqui no segundo piso, que tem 20. Está todo mundo junto. Aí agora é trabalho. É claro, se ela trabalhar na mesma velocidade que o senhor Paulo, é bem provável que ela vai avançar um pouco mais, porque tem muita experiência. Mas é trabalho, é intensidade. E assim o mercado segue. Tá? Eu só quis fazer essa introdução para pavimentar um pouquinho daquilo que eu quero mostrar para vocês. E eu falo com muito entusiasmo da profissão mesmo, porque essa profissão, ela me dá muita liberdade. Um sócio meu perguntou assim: Gomes, e aí, qual é o horário de almoço que vocês fazem aqui? Eu falei: o horário que você quiser. Você faz o horário que você quiser. Você faz 15 minutos, você come em cima da mesa ou simplesmente vai para casa e vai viajar e vai fazer o que quiser, entendeu? Você não tem feriado. Você não tem final de semana. Qual foi a mensagem, Paulo, que eu coloquei no último final de semana, na sexta-feira? Pessoal, aproveitem o final de semana, porque nós não temos final de semana. Aproveitem para trabalhar, a gente não tem descanso, mas a gente também não tem dias de trabalho. É uma vida que você tem muita flexibilidade, foi um dos pontos que o Paulo levantou como qualidade de vida, e eu acho que é uma qualidade de vida, você ter essa flexibilidade. Então, eu acho que isso ajuda demais. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre a profissão e fala um pouquinho mais também sobre o mercado financeiro. Pode ser? Pode. Eu só queria que você aproveitando que você vai compartilhar, tirar uma dúvida que é muito comum, né? Era minha também, mas pode ser de bastante gente. Quando você tem um escritório de agente autônomo, você tem que estar necessariamente ligado a uma plataforma, né? Pelo menos uma ou mais de uma, né? Uma corretora, fazer o cadastro. E qual é a plataforma de vocês? Vocês são exclusivos a uma única plataforma? Como que você chegou nesse layout teu institucional da U-Prime? Então, assim, hoje, por força de lei, o agente autônomo de investimento ele tem que ser exclusivo a uma única plataforma. A ABAI, que é a Associação Brasileira de Agente Autônomo de Investimento, está pleiteando que os escritórios, como o nosso lá, a U-Prime, tenha a possibilidade de se distribuir produtos em mais de uma plataforma, mas hoje não, hoje é uma única plataforma, e a plataforma que nós atuamos é a plataforma da XP Investimento. É uma plataforma excelente, tá? Hoje ela detém a grande parte do mercado financeiro, mas é a plataforma ao qual nós somos credenciados. Nós somos agentes autônomos de investimentos da empresa U-Prime Investimentos, credenciado a XP Investimentos. É assim que funciona. É a maior, né? A XP é a maior. A maior. Né? Maior, mais referência, né? Hoje, em valor de mercado, a XP é a 8ª empresa mais valiosa do Brasil. Foi a empresa que fez o maior IPO da história, se tivesse feito aqui no país. Tá? É uma empresa realmente que tem... Ela fez lá na Nasdaq. Nasdaq, é. Isso. Legal. Vamos ver um pouco a tua empresa, por favor, para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês, por favor. Vamos lá. Acho que já estão vendo a minha tela? Estamos vendo. Então, essa aqui é um pouquinho da U-Prime Investimentos, né? São 9 slides, rapidinho. Vou passar aqui para vocês, porque daí eu volto lá para falar um pouco mais e aí a gente vai para as perguntas. Nós somos uma empresa, como eu já falei, credenciados a XP, ao Grupo XP, né? Isso aqui é uma parte do nosso time.
todo mundo que trabalha aqui, ninguém é maior do que ninguém, todo mundo é sócio. Lembre de um escritório de advocacia. Tem um advogado, eu tenho e advogo, eu tenho os meus clientes. E o Paulo tem os clientes dele. Obviamente que eu tenho uma função também de estar envolvido em várias outras questões dentro do escritório, mas é muito parecido com o cuidado da comparação, mas é muito parecido com o escritório de advocacia. Hoje o nosso time está chegando aí próximo de 30 sócios envolvidos dentro da operação e o Prime Investimentos, tá bom? Mas todos aqui, ele mencionou, nós temos o Sérgio, que tem experiência no mercado de renda variável, nós temos o Edmundo, que tem experiência no mercado de previdência e distribuição de produtos, enfim, é todo um time bastante heterogêneo para dar suporte para todos os demais sócios, tá? Aqui é uma demonstração para onde que a gente deve caminhar hoje no país, tá? Isso aqui é só a demanda que o mercado brasileiro tem. Hoje, no Brasil, nós temos apenas 6% dos dinheiros aplicados estão sob uma assessoria especializada. Tá? Hoje nós temos a XP, que é supostamente muito grande, e ela tem um pouco mais de 700 bi no mercado. E hoje o mercado ele já chega ali próximo de quase 9 trilhões de tamanho dentro do mercado financeiro. Então, realmente tem, e quem aplica no mercado financeiro e conhece um pouquinho de mercado de banco, hoje eu estava falando sobre um fundo chamado Mix Crédito Privado, do Itaú Personalité. É um fundo de quase 8 bilhões de tamanho. E é um fundo que está abaixo do CDI, na casa de 96%, 98% do CDI. E é um fundo, por exemplo, que por muitas vezes precisava de um volume muito alto para o investidor aplicar. Eu não falo só do Itaú, eu falo de várias outras instituições, Banco do Brasil, VIP, Estilos, enfim, várias instituições. O Benchimol, ele tem uma frase um pouco mais agressiva em relação a isso, porque realmente é uma afronta, muitas vezes, com a população e com a capacidade intelectual das pessoas de deixar o investidor, infelizmente, indexado a produtos de um rendimento ainda muito pequeno. Não é só falando do setor bancário, e eu não tenho nada contra o setor bancário, porque eu vivi no setor bancário durante 10 anos da minha vida, eu sou muito grato por tudo aquilo que eu cresci lá dentro. Tá? Mas eu falo muito da falta de conhecimento do investidor brasileiro. Para que vocês tenham uma ideia, o Brasil hoje tem quase, ou já está no patamar de 1 trilhão de reais aplicado em poupança. Poupança. Lembra que em 2012, mais de 2012, poupança passa a valer 70% da Selic. Então, assim, meu Deus do céu, nós estamos com IPCA 6,76%, poupança sendo 70% da Selic, e agora a Selic é 3,75%. Então, assim, muita gente com juro negativo já há algum tempo, e por isso que é tão importante o assessor de investimento. Lembra do conceito do banco? A gente tem um oligopólio no Brasil. Itaú, Bradesco, Santander, 3 privados. Banco do Brasil e Caixa, 2 públicos. O que um banco faz? Pega do agente superavitário e empresta para o agente deficitário, e cobra no meio disso um negócio chamado juros, um spread absurdo. E, infelizmente, muita gente ainda está envolvido nesse mercado e esse é o papel do agente autônomo de investimento, de desvendar isso e dizer, olha, existe um universo para você, inclusive aplicar no Itaú, inclusive aplicar em outros bancos, mas aplicar nos produtos mais adequados, sempre alinhado ao teu perfil, prazo e objetivo, a gente vai falar sobre isso, perfil se o investidor é conservador, moderado ou arrojado, se ele tem um prazo de curto, médio ou longo prazo, e também de entender o objetivo desse investidor. Esse aqui é um pouquinho da distribuição do país hoje, tá? Para que todos ali conheçam um pouquinho mais. Basicamente, o assessor de investimento, ele fala sobre essas coisas que vocês estudam muito aí dentro, né? Falamos sobre PIB, falamos sobre Selic, mercado cambial totalmente envolvido conosco, falamos bastante sobre inflação, falamos bastante sobre CDI. Hoje o Ibovespa, o mercado dentro do setor imobiliário, o mercado dentro do setor acionário está cada vez mais pujante para nós, e eu sempre falo da poupança aqui, fuja da poupança, porque poupança há muito tempo não é um investimento. Lembrando que a premissa de investimento é você colocar para render alguma coisa, e a poupança, se a gente olhar para o investimento real, ela acaba perdendo, inclusive, valor. Então, assim, a nossa intenção é falar, e a gente fala bastante sobre isso, o professor perguntou para o Paulo, a gente fala bastante sobre mercado acionário, renda fixa, fundo de investimento, mercado externo, é um pouquinho das coisas que a gente precisa falar aqui dentro do nosso escritório,
Um agente autônomo de investimento, basicamente, o que ele faz? Ele ouve o cliente, tem que entender. Muitas vezes nós somos psicólogos aqui também. Ouvimos o cliente, propomos aquilo que o mercado tem de oportunidade para ele, de acordo com o seu perfil, prazo, objetivo, necessidade. Nós temos a autonomia de implementar isso dentro de uma plataforma, que é a plataforma da XP. Nós colocamos, nós apertamos o botão e o cliente na outra ponta só faz as validações via senha e faz o processo de revisão. Então, esse é o ciclo. Revisa, depois de revisar, volta a ouvir o cliente, propõe as soluções, implementa, revisa. E assim é o ciclo de um agente autônomo de investimento de uma maneira muito resumida, tá bom? Avançando, todo e qualquer investidor hoje no Brasil e no mundo, ele basicamente ele está em uma dessas 4 fases, ou ele está começando a carteira de investimento dele, no processo de construção. Hoje, boa parte dos brasileiros estão aqui nessa fase, né? Se a gente for olhar realmente qual o percentual de investidores brasileiros que tem hoje uma carteira de investimento de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, é muito pequeno esse percentual. Por isso que muita gente está construindo e a gente entende que é super importante a gente orientar essa fase, a gente aumenta a riqueza do país, a gente melhora e diminui a desigualdade social no país, a gente traz um pouquinho de conceito que é melhor poupar no presente para ter no futuro. Se poupar de maneira inteligente, você pode, inclusive, ter uma independência no futuro. Então, norteia um pouco da nossa conversa nessa fase de construção. A fase de consolidação é quando o investidor ele já conseguiu atravessar todo o percalço de definição de várias questões na sua vida pessoal e profissional, e ele começa agora a caminhar de uma maneira um pouco mais robusta, mais consistente no mercado. A fase de usufruto é aquela fase já mais para o final da vida, onde ele construiu, consolidou e agora ele precisa de uma assessoria para orientar ele de maneira tributária, de maneira eficiente, para que ele consiga, da melhor maneira possível, fazer o usufruto de tudo aquilo que ele construiu e consolidou. E a última fase, que é a melhor fase, que nem todos, que pouquíssimas pessoas chegam. Ela conseguiu construir, consolidar, gastar muito dinheiro, mas não vai conseguir gastar tudo. O que ela vai precisar? Ela vai precisar fazer o processo de sucessão patrimonial e precisa de um assessor nessa fase também. Ela é muito rica e ela precisa que alguém oriente ela para que ela consiga fazer isso de maneira mais eficiente possível. E a gente acaba ajudando em todas essas fases. Então, eu tenho uma cliente, por exemplo, de 6 meses de idade, está aqui nessa fase. E eu tenho uma cliente de 87 anos. Ela pode estar em qualquer fase, né? Infelizmente, muita gente, mas nesse caso dessa minha cliente, ela está exatamente nessa fase. Ela tem bastante patrimônio, está usando, mas ela já está se preocupando como que ela vai fazer o processo de sucessão patrimonial. O que é triste, professor Lucas, professor W, é muitos brasileiros chegarem com 50, 60, 70 anos, olharem para trás e, infelizmente, não conseguiu consolidar e, muito menos, usufruir de tudo aquilo que trabalhou ao longo da vida. E aí a nossa missão é tentar ajustar isso e diminuir pelo menos um pouquinho. Caminhando para a parte final. Por isso que a educação financeira é tão importante, né? Para você ter professor, essencial. A organização dessa fase, né? Sem dúvida. E esse aqui é um pouquinho dos nossos times, aqui são os sócios que estão tocando mais a operação de frente, né? O Edmundo Barbosa, Reinaldo Gomes e Sérgio Palucchi. Isto é um pouquinho da U-Prime Investimentos. E, professor, eu estou à sua disposição agora para que a gente possa responder ali um pouquinho de perguntas, tá bom? Eu vou começar com algumas questões, e daí aí a gente vai efetivamente para a terceira parte, que é para abrir para o público debater. Na U-Prime, assim, você, pelo que eu entendi, você começou em 2017. Né? Vocês três que montaram a empresa, né? A gente eu conheci o Edmundo em 2008, quando eu atuei no mercado, no HSBC naquela ocasião, e a gente sempre esteve próximo, né? O mercado de investimento também aproxima bastante as pessoas, então eu já tinha esse relacionamento com ele, então e ele já tinha um relacionamento com o Sérgio já há mais tempo também, então a gente só acabou unindo as forças e montou a estrutura dentro do mercado credenciado a XP Investimentos, foi isso mesmo. Tá. E hoje, por exemplo, assim, como que você vê que a sua empresa cresceu nesse mercado atuando? E o que você vê de desafio assim para a U-Prime?
claro, né, no sentido de captação, mas no sentido também de posicionamento. Em que fase que você vê que a sua empresa se encontra? Da mesma maneira que uma pessoa tem as 4 fases, as empresas também têm as fases, tá? Ela tem a primeira fase, que eu chamo de fase de sobrevivência, depois ela tem a fase de estabilidade e depois ela tem a última fase, que é a fase que ela realmente da abundância, né? Que ela realmente conseguiu consolidar tudo aquilo que ela construiu. A gente passou essa fase da sobrevivência, que você simplesmente trabalha para pagar a conta. E o início é muito isso, professor. O Paulo que está aqui, vou falar de maneira muito cuidadosa, tá bom, Paulo? Mas no início de um agente autônomo de investimento, você trabalha para pagar a conta. Você não tem uma receita altíssima porque você está construindo uma empresa. E eu não sou vendedor aqui de céu de brigadeiro para ninguém, né? Nós vamos falar um pouquinho de receita daqui um pouquinho, tá? Nós vamos falar. Dá para ganhar e ganha muito bem como agente autônomo de investimento, mas a primeira fase é uma fase de sobrevivência. Esses 14.400 mil assessores, esses 14.400 mil assessores, muita gente vai ficar pelo meio do caminho, porque basicamente não conseguirão passar pela fase da sobrevivência que qualquer empresa precisa passar. Então, assim, agora a gente está na fase da estabilidade, a gente aproveita para fazer o processo de expansão. Nós estamos inaugurando, bem provável que na outra semana, nós estamos saindo de um escritório aqui no Água Verde, que vai manter como instituto, né, que é o nosso primeiro escritório, e nós estamos indo para uma cobertura no Ecoville, saindo de 16 lugares aqui dentro para quase 60 lá. Então, a gente está numa fase bastante de expansão, de crescimento, porque a gente acreditou bastante nesse mercado. Eu acho que um dos nossos maiores desafios é manter a mesma força, por isso que a gente precisa de gente de muito conteúdo, manter a mesma força, e o Paulo fez diversos elogios, e eu agradeço, porque realmente é muito verdade, a gente se coloca à disposição para ajudar demais no processo de desenvolvimento do profissional, mas eu acho que um dos grandes desafios nossos é manter a mesma qualidade de suporte para o time, quando hoje nós estamos em 30, para daqui um pouquinho a gente está em 150 assessores dentro da Uprime Investimentos. Mas aí a gente está trabalhando time, gestores, team leaders e coisas nesse sentido. Mas eu acho que é o grande desafio de qualquer escritório, manter uma boa estrutura depois que cresceu muito. Não, certamente, né? Então, vocês estão num processo de expansão, né? A ideia sempre de vocês é investir na formação do profissional, fazer o alinhamento, e naturalmente se adaptar ao processo, né? Porque no fundo o que você desenha ali dentro do mercado financeiro, né, dos produtos financeiros, é você ter um processo de atendimento, acompanhamento, decisão, resolução de problemas do cliente, né? Com foco no cliente, né? Seria isso, né? E naturalmente que seria oportuno, assim, se tem espaço para os nossos alunos estarem, os interessados, entrar em contato com vocês, mandar currículo, tudo, porque a gente vê que os alunos têm interesse de ter essa experiência no mercado financeiro. Claro, não são todos, mas é um interesse considerável, né? Como é que eles podem fazer, por favor? Professor, acabei de colocar ali o nosso WhatsApp, acabei de colocar o link para todo e qualquer pessoa. Eu acredito demais das pessoas. Eu sou um dos caras aqui dentro, tanto que é eu que conduzo o Instituto, que digo que o sucesso é treinável, tá? Eu tenho frases que eu carrego comigo, que o trabalho supera o talento, que o sucesso é treinável. Qualquer pessoa que tenha muita vontade, muita dedicação, muito foco, ele consegue. Aqui dentro do escritório, se o Paulo ainda tiver uma folha que eu entreguei para ele, está escrito debaixo, eu falei, deixa isso debaixo do teclado. Precisa ter disciplina, precisa ter foco, precisa ter intensidade, precisa ter resiliência e precisa ter boas referências. A gente busca fazer isso aqui dentro da nossa empresa para entregar para as pessoas. Então, assim, não tenham medo. O Gabriel, que é um... Vou deixar o Paulo falar. O Gabriel começou com 19 anos aqui dentro, conosco na Uprime. O Gabriel hoje tem a idade do Paulo. É um assessor de extrema importância para dentro da nossa instituição, mas é uma pessoa que trabalha muito. Inclusive, está lá no terceiro piso, eu estou na live com vocês, ele está trabalhando lá em cima, tá? Por quê? Porque trabalha. Então, assim, se quiser,
tem espaço, e eu sempre uso a nona lei de Napoleão Hill: entregue mais que o combinado, que o mercado vai te entregar mais do que você tá, mais do que a grande média. O Gabriel está entrando aqui agora, quer ver? Acho que é o Gabriel Entrou? Soares. Deixa eu falar com ele. Gabriel, você está na escuta? Gabriel está na escuta? Acho que você consegue ligar o áudio aí, Gabriel. Deixa eu ver se tô aqui na escuta. Estamos falando de você, cara. Né, gente? Você sua a camisa. Além de vestir a camisa, não é só vestir a camisa, tem que suar a camisa, né, cara? É isso aí, é verdade. Você é formado em quê, Gabriel? Qual área? Ciências contábeis. Ah, você fez contabilidade. Isso. Bacana. E tá gostando da sua, eu falo carreira, profissão, né? Como agente autônomo de investimentos. Está gostando, né? Está se encaixando, né? Não, é perfeito. Fez total sentido, tá? Fez total sentido isso. É uma área muito interessante. Até a gente não tinha combinado isso, tá? De eu participar aqui, mas... Mas você está em casa, não se preocupe. Sim, faz total sentido, tá? Quando o Gomes me apresentou, eu já conheci o Gomes fazia um tempo, e aí quando ele me falou dessa oportunidade, para um jovem de 19 anos, como ele mencionou, era inimaginável poder entrar na profissão e ter o prestígio que tem de um assessor de investimentos, né? Isso é inegável, é notável quando você chega em algum lugar e fala que é assessor de investimentos. Isso traz uma certa responsabilidade, muito mais do que status, tá? Traz responsabilidade, porque você realmente trata não é só dinheiro, tá? Não é só recurso, é vidas, é o trabalho de longos períodos de pessoas, e isso é entregue nas nossas mãos, e a gente tem aí um trabalho brilhante, tá? Nas mãos. Então, eu sou muito grato pela U-Prime, pelo Gomes, por todo o ensinamento e tudo aquilo que a gente passa aqui dentro. Realmente reflete muito o que a empresa é hoje. Legal, parabéns. Desejamos sucesso para você. Obrigado por ter participado e sempre bons negócios aí para você. Obrigado. Legal. A gente tem uma pergunta aqui, que é da Giovana, ela fez agora. Uma dúvida que ouço dos alunos é como começar no mercado financeiro. Você acha que vale a pena começar, Gomes, com CPA 10, faz CPA 20? Né? O que você poderia, com a sua experiência, porque às vezes ele tem outro foco, né? No mercado financeiro não é só agente autônomo de investimento, né? Então, como que você vê na sua experiência, por favor? Deixa eu trazer aqui um pouquinho sobre isso. Assim, quem gosta do mercado financeiro tem vários caminhos, tá? Eu vou falar daquele caminho que você pretende ser um gestor de uma carteira de investimento / de clientes. Tem gente que quer atuar no mercado financeiro e ele ser um analista de mercado. Outro, ele quer atuar no mercado financeiro e ser um gestor só de fundos, não tem um relacionamento com o cliente. Tem gente que quer ser um assessor, que é relacionamento com a carteira de clientes mais o mercado de investimento. Mas o assessor, ele tem uma pegada muito empreendedor, ou plenamente empreendedora. Já um funcionário de uma instituição financeira é funcionário, tem que definir aquilo que quer. E não tem nenhum problema em ser um funcionário, não tem nenhum problema, desde que você seja um funcionário dedicado, aplicado e fazendo o máximo que você puder, porque também a instituição financeira ela vai te valorizar nesse sentido. Então tem que definir. Eu acho que o primeiro caminho para quem está começando no mercado financeiro é uma CPA 10. No mercado bancário, perdão. No mercado bancário. No agente autônomo de investimento, você não precisa de CPA 10. Eu tenho CPA 10. Você não precisa de CPA 20. Eu tenho CPA 20. Você precisa de Ancor. Você precisa da Ancor. Esse é o que o mercado precisa para te validar. Hoje eu falei para uma sócia aqui dentro, eu falei assim, a Ancor é importante que você saiba, mas você tem que estudar para passar na prova. Basicamente, ela é isso. Porque o dia a dia aqui é o seu dia a dia que vai reestruturar para onde que você vai caminhar. E aí você pode fazer cursos concomitantes à própria orientações da Ancor de atualização de mercado, que vai te ajudar muito. Curso voltado para previdência, curso voltado para mercado de capitais, e aí você vai crescendo profissionalmente. Mas o começo é sempre muito árduo. E aí tem que definir se quer ir para o mercado bancário, quer ir para o mercado
como um CLT ou se quer ir para o mercado para empreender. É uma decisão. Entendi. Tem muita gente que ficou 20 anos em banco, por um exemplo, né? 20 anos em banco, tesouraria, fez uma excelente carreira e depois monta sua gestora ou monta seu escritório de investimento, né? E também funciona, né? Não tem uma regra pronta, né? Eu conheço um amigo meu que estava como agente autônomo de investimento, e o agente autônomo de investimento é muito intenso. Vocês estão me vendo aqui. Esse perfil meu aqui é muito a cara de um agente autônomo de investimento. Intensidade, fala, pode ser mais medido, mas tem que ser comercialmente ativo. Não dá para ser um agente autônomo de investimento, lidar com pessoas sendo retraído. E essa pessoa, ela passou 3 anos como agente autônomo de investimento e agora retornou para o banco. Fez alguma coisa errada? Eu acho que não. Ela viu que não era esse ambiente dela e foi para tocar lá dentro. Então, eu acho que tem bastante espaço para todos os tipos de perfis. O perfil do agente autônomo de investimento hoje é muito empreendedor. É empreendedor, né? Faz seu horário, corre atrás dos seus negócios e gera sua renda, né? Naturalmente gera sua renda. Eu tenho uma pergunta do aluno Lucas, que ele fala assim, está lá no chat. Como você, às vezes, analisa a precariedade da educação financeira no sistema educacional brasileiro? E como ela impacta negativamente na vida, muitas vezes, desse brasileiro, desse profissional, principalmente, e do brasileiro como um todo? Qual é o caminho para mudar essa realidade? Você vê. Lucas, eu super concordo com você. Eu acho que o brasileiro ele tem uma educação financeira ainda muito precária, tá? Nós somos ensinados a ter e não ser. Nós somos ensinados a consumir. Me lembro que em 2006 eu trabalhava como vendedor na Casas Bahia, na Magazine Luiza, e o governo diminuiu o IPI. Eu nunca vi gente comprando tanta geladeira em 24 vezes. Televisão, naquela época, ainda televisão de 29 polegadas, em 24 vezes, a televisão custava 1.000, ele pagava 1.800 e não questionava isso. Porque, e não tinha disciplina de fazer qualquer coisa nesse sentido. Beleza, isso foi 2006, será que mudou? Conheço uma pessoa que no mês passado precisou de uma grana, tomou uma grana a 5.000 reais, tomou para pagar 1.100 e pouquinho em 11 vezes. Eu falei assim, meu Deus do céu, em que pé que está aí? Pegou. Pegou através do mercado, porque tinha como se fosse uma aposentadoria, né? Então você tinha um desconto em cima disso. Falei assim, as pessoas precisam de dinheiro para ter alguma coisa aqui, esquecem a construção no longo prazo. Então, ponto fechado. Eu acho que a gente é o agente da transformação nisso, e aí cabe a vocês, professores, nós na outra ponta aqui, de uma certa maneira, provocar isso no Brasil, porque senão a gente realmente vai ter uma população que, se você oferece 150 reais para ela, não que não seja correto, não que não seja justo, porque é importante para muitas pessoas, ela é massa de manobra, porque, infelizmente, ela não construiu a vida e não teve acesso a ter uma vida de poupança ao longo da vida. Eu gosto de usar o conceito da quinta parte, que é um conceito fantástico. Se as pessoas soubessem, eu já fiz isso várias vezes em palestras, em conversas, se você poupar 20% daquilo que você ganha no percurso de 30 anos, você terá 400% da sua renda. Há uma taxa de juros de 0,8 ao mês, tá? Todo mundo poderia ser milionário hoje no Brasil se poupasse, por exemplo, 500 reais por mês. Poderia, mas ninguém gosta de poupar. Prefere comprar um boleto para comprar alguma coisa nesse sentido e não gostar de consumir. Eu acho que a nossa visão é tentar paulatinamente levar isso através de educação financeira. E a nossa profissão, professor Lucas, desculpa, o Lucas que perguntou, mas eu vou falar para o senhor, professor. Eu estava numa mesa com uma cliente. Uma das coisas que mais me emociona na minha profissão. A mãe começou a chorar. Ela falou assim, Gomes, eu estou emocionada, porque você está cuidando da minha filha. A mãe, eu estou com ela um pouco mais de 10 anos, e aí eu estava iniciando a carteira de investimento da filha dela, que estava fazendo 18 anos. E ela se emocionou com aquilo ali. Eu falei assim, eu que fico feliz, falei para a mãe, de poder ajudar de alguma maneira a tua filha a caminhar de maneira adequada no mercado financeiro. É um pouco disso que a gente faz. Eu faço isso com uma criança, com uma jovem de 18 anos. A gente tem confidencialidade da informação. Mas hoje a gente estava falando com um dos
pelo menos está nos top 10 de jogadores de vôlei do mundo. Conversamos com ele na França, hoje à tarde, eu com um sócio meu. Uma pessoa espetacular. Ele terminou a conversa e disse assim, Gomes, obrigado pela aula e por tudo aquilo que vocês trouxeram. A nossa profissão faz muito isso, tá, senhores, que está ouvindo aqui. Ela devolve muito para a sociedade. Eu acho que isso, o Paulo também mencionou, não é só dinheiro. Eu acho que a gente consegue ajudar bastante a sociedade nesse processo também de educação financeira. E uma pegada com foco no cliente, né? Que o mercado financeiro não tinha. Não tinha. Por mais que você via algumas grandes instituições financeiras, claro, né, preocupado em ouvir seu cliente, mas não tinha braço, né? Não tinha braço nem ouvido, né? Impossível. E realmente a gente vê essa mudança no mercado financeiro e fica feliz, né, que de uma maneira estruturada, institucionalizada e séria, né, profissional, cada vez mais a população brasileira, o cliente brasileiro do mercado financeiro consiga ser bem atendido. Em decisões tão difíceis, né? Eu vejo, né, muita gente com dificuldade de tomar decisão de investimento, de carteira, e perdendo oportunidade, né, nesse mercado com tantas opções. Cabe aqui falar para os alunos, né, eu falo isso bastante no nosso curso, nós temos um mercado financeiro muito bom, bancos sólidos, mercado financeiro sério, regulamentado, é um mercado muito bom mesmo, não tem... é super institucionalizado e super seguro você investir naturalmente, né, naquelas instituições que são regulamentadas, né? Então, e falta educação mesmo, né, que nem o Lucas comentou, né? Falta oportunidade de você aprender mais, oportunidade de você ver as opções e buscar rentabilizar melhor o seu patrimônio. O Paulo Henrique Gomes, ele acha que ele conhece você, ó. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, Tá. sim, professor. Ele é promotor de vendas da Positivo Tecnologia e ele atende a lojas Magalu por 8 anos. Não sei se você conhece ele. Não sei. Não, eu saí da Magazine Luiza em 2006, então eu já tinha saído. Então já tinha saído. Legal. Você provavelmente conhece uns amigos meus do Safra, mas depois a gente conversa no particular. Tá bom. Bastante tempo. O Safra tem bastante gente. Mas olha que legal. O que eu queria perguntar para você, para ver. E eu deixo aberto para os alunos perguntarem, tá? Vocês podem Professor, ficar... deixa eu pontuar aqui, que eu acho que é uma coisa que é legal. Eu falei bastante do Oceano Azul, falei bastante do quanto prazeroso é estar fazendo o que nós fazemos. Falei um pouquinho das qualificações que precisa, que trabalho supera talento, que o sucesso é treinável, que a dedicação é intensa, ter boas referências. Pontuei pelo menos 5 coisas que qualquer profissional de qualquer área tem que ter, que é foco, disciplina, intensidade, resiliência e boas referências. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre dinheiro, tá? Quanto é que ganha um agente autônomo de investimento? Né? Alguém quer saber? Será que eu posso falar, professor? Pode falar, porque a gente quer saber. Então tá. Quando eu saí do Banco Safra, eu ganhava relativamente bem lá. Não tenho nenhum problema de falar isso, tá? Porque eu acho que isso vai inspirar algumas pessoas. Naquele ano, eu ganhei R$195 mil. 195 mil reais. 195, 12 divide, dá 16.250. Lembra que a minha ex-chefe falou ser maluco de abrir mão disso e tal, enfim, toda aquela conversa. Em tese, não é um salário ruim, tá? Mas eu sabia onde que eu queria chegar e tinha feito a leitura correta, tá? Durante o percurso da minha jornada, de maneira consistente, eu posso dizer seguramente, tá? Em meados do ano passado, de maneira consistente, porque a profissão de agente autônomo de investimento, ela tem sazonalidades de ganho, porque ela não é um salário pago. Por mais que você receba pela custódia gerida, você tem meses que, de repente, um cliente importante seu fez algumas operações e você acaba sendo co-participante da receita dessas operações que esse cliente fez. Então, você tem algumas sazonalidades na receita. Mas eu posso dizer que no meu primeiro ano aqui foi um ano assim terrível. Eu vou usar percentuais, mas só para
dar uma noção aproximadamente. No primeiro ano, eu não fiz 25% do que eu tinha feito no Banco Safra do meu último ano. Mas eu sabia que eu tinha que correr, era um processo de entrega, de compromisso, de cumplicidade com aquilo que eu acreditava. No meu segundo ano, eu já fiz ali uns 50%, 60% da minha receita. No meu terceiro ano, eu superei a minha receita do Banco Safra e aí eu vou fazer esse cálculo aqui só para eu ter uma ideia melhor em percentual, eu superei em 12% a minha receita do Banco Safra. E agora, esse ano que está vindo, é bem provável que isso como agente autônomo de investimento, não como sócio da Uprime Investimentos, como agente autônomo de investimento, a carteira de clientes gerida. Então, hoje, um agente autônomo de investimento, eu tenho um agente autônomo de investimento que eu conheço, que está 1 ano trabalhando como agente autônomo de investimento e está ganhando 600, 800, 900 reais. Mas eu conheço um agente autônomo de investimento que no primeiro ano dele, ele fez mais ou menos 2.000, 3.000 reais de salário, de receita, tá? Mas, na média, um bom agente autônomo de investimento, depois de um tempo de maturação, eu acho que um tempo de maturação é na casa de 3 a 5 anos, não é difícil de você enxergar um agente autônomo de investimento ganhando entre 15 a 20 mil reais. Um bom agente autônomo de investimento. E um excelente agente autônomo de investimento, eu conheço amigos meus que estão tirando na casa de 40, 50, 60 mil reais, ok? Então, assim, é todo um processo, Na média, depois de 3 a 5 anos, um bom agente autônomo de investimento, não é difícil de você enxergar, na média, um salário na casa de... Salário não, perdão. Uma distribuição de lucros, porque a gente não tem salário, na casa de 15 a 20 mil reais. Tá? E é bom deixar claro que isso é muito de rebate, né? Na qual os produtos financeiros, né? Sim. Sempre em cima de rebate, professor. Sempre em cima de rebate. O rebate, eu não gosto de usar a palavra rebate, eu uso a palavra de percentual da receita, mas é o rebate, tá bom? Então, se um assessor de investimento faz uma gestão de uma carteira, por exemplo, de 50 milhões de reais, é bem provável que o repasse dessa carteira está dando uma receita para ele ali na casa de 0,5% ao ano, mais ou menos. Mais ou menos. Tem gente que leva mais. Eu tenho assessor de investimento que está fazendo 1,5%, 1,8% ao ano de receita sobre a carteira. E tem outros fazendo 0,20%, 0,25%, 0,30%. É tudo do assessor, da entrega, do compromisso. Não dá para usar parâmetro, não tem que colocar limite, não tem que colocar céu, e também é muita entrega. Mas hoje, e aí é isso que eu quero trazer para todos aqui, quem vai ser médico, quem vai ser advogado, quem vai construir uma empresa, quem vai ser professor, tá? Para você construir qualquer empresa, você precisa estudar muito, ter tempo e depois consolidar isso. Sobrevivência, estabilidade e abundância. É as 3 fases da minha concepção de uma empresa. Quem é que depois de 5 anos, pega um grande médico, por exemplo, será que depois de 5 anos ele está ganhando um salário de 20, 30 mil reais? Eu acho que não, tá? Mas assim, tem um período de maturação. E o assessor de investimento, ele consegue, e se ele fizer isso bem, e depois não fazer nenhum tipo de besteira no mercado, continuar sendo ético, cuidadoso, verdadeiro, honesto, trabalhador, entregue a sua carteira de investimento, em tese, ele tem uma carteira ad eterna, porque o maior valor do assessor é o seu próprio cliente, a sua própria carteira de clientes, tá bom? É verdade. Tem a confiança, né? Pega a confiança, o trabalho, realmente. Eu já vou passar a palavra ao pessoal, só que eu queria perguntar para a professora Giovana e o professor W, a gente vai passar algum Google Forms para eles preencherem, porque isso é atividade complementar. Professor W, como que a gente está? Eu já mandei aqui no chat, professor, o link do Google Forms. Subiu ali, mas eu vou copiar e colar de novo aqui também. Tá. Pessoal, não deixem de entrar no Google Forms. Esse é um evento da Universidade Positivo, com a presença especial da Uprime, escritório de agente autônomo de investimentos, ligada, né, exclusivamente a XP, ou seja, atuando direto no mercado financeiro, que conta atividade complementar, 4 horas, né, professor W, de atividades complementares para vocês, né? É isso, né? Isso, professor. Obrigado. Tá. Então,
Júlio, você levantou a mão, você quer abrir o microfone ou quer escrever? Você que decide. Alô, Júlio, vamos lá. Ou você levantou sem querer? Então, vamos... Ó, só para eu não me perder. Tá? A gente tem uma questão do Habner, do Augusto, né? Que ele diz, como é o processo de liberar o cliente do medo de buscar investimento fora dos bancos tradicionais? Você vê essa resistência, Gomes? Como que é isso? Como é esse processo? O processo é educação financeira. Quanto menos o cliente conhece, menos ele está disposto a trabalhar. Nós temos um sócio aqui, inclusive recomendo o canal dele, o nome dele é Leandro Machado, e o canal dele é C2, tem 2 Cs. Eu sempre falo isso aqui dentro do escritório. Para qualquer pessoa tomar uma decisão no mercado financeiro, ela precisa de 2 coisas: conhecimento e confiança. Conhecimento e confiança. Se o cliente tiver confiança em você, que você está ali justamente para orientar da melhor maneira possível, você não acerta todas, mas você busca. Eu sempre falo que a gente acerta muito mais do que erra. Se você está ali para ajudar o investidor e ele tem confiança em você e ele tem minimamente um pouco de conhecimento, esse cliente vai entender. Se ele aplicar no CDB do banco grandão e aplicar no CDB do banco menor, mas o banco menor paga 150, o banco grandão paga 95, e ele tem um FGC que protege ele, será que tem tanto problema assim de sair do banco grandão? Outra coisa, se ele entende que a operação dele, aplicando pelo banco grandão, ele compra uma ação da empresa Petro, por exemplo, e aplicando por uma outra instituição financeira, ele também pode comprar a mesma ação, só que aqui com um pouco mais de orientação, de acordo com o perfil, prazo e objetivo dele. Será que ele não toma essa decisão? E aí é a nossa missão de levar o conhecimento. Mas um cliente com confiança e conhecimento, ele perde esse medo, não tenha dúvida nenhuma, mas o processo é paulatino e progressivo. Não vai virar do dia para a noite. Muita gente ainda precisa fazer o processo de comparação e o tempo é o grande amigo do agente autônomo de investimento. Bacana, bacana. Respondido, ótimo. O Guilherme pergunta, ó, o que a atividade bancária te trouxe de mais importante para a sua função hoje, seus desafios na Uprime? O banco, de longe, é uma das atividades uma das atividades financeiras mais lucrativas no mundo. No Brasil, não é diferente. As 5 maiores empresas lucrativas em 2020 foram Vale, Itaú, Bradesco, Santander e Ambev. Não é por acaso que nós temos 3 bancos ali. E o banco é uma atividade que tem um apetite voraz por rentabilidade. E o banco me ensinou muita coisa no que tange a ter um foco muito claro. Então, o banco media desde o tempo que eu ficava no telefone, o tempo que eu almoçava, o tempo que eu respondia o e-mail. Então, ele tenta extrair o máximo do profissional que lá está. Paga bem por isso? Paga muito bem por isso. Mas ele tenta extrair o máximo do profissional que lá está. E o que eu aprendi com isso? Ao invés de eu dar o máximo para alguém, eu decidi dar o máximo para mim mesmo. Então, eu acho que é isso que fez sentido para mim, que é isso que o banco me ensinou. Falei isso aqui para cada sócio nosso aqui, cada sócio nosso sabe. Ninguém é maior do que ninguém aqui dentro. Todo mundo tem uma empresa, que é o seu código. O seu maior patrimônio é o seu cliente. Faça a sua empresa crescer, se dedique para ela. Basicamente é isso. É verdade, que é o seu código, né, e o seu trabalho, né, naturalmente, né. Dentro, então, o que eu queria aproveitar, e a gente também está indo na parte final, e fiquem à vontade para fazer perguntas, dos produtos. O que vocês naturalmente oferecem? Eu entendi, né? Acho que todo o público também ficou claro que vocês são exclusivos da plataforma XP, então vocês só distribuem produtos que passam pela diligência do BTG ou que são do próprio BTG, né? Naturalmente, né? Tem que ter uma diligência. Mas o fato é o seguinte, né? XP, hoje, professor. XP. Da XP. Eu falei qual? BTG? Desculpa. BTG. XP, vocês são da XP, perdão. Da XP. E é que você falou, tem produto BTG também, né? Mas que passa por uma diligência, né? Na própria XP.
Mas o que eu queria saber é o seguinte: hoje, o que você está vendo do mercado? O que você distribui mais de renda fixa? O que você distribui mais de renda variável? Eu sei, né, a gente vive um pouco esse mercado, né? Eu sei que muitos assessores de investimentos, pelo repasse, né, que você comentou, gosta muito de FII, né, fundo de investimento imobiliário, né, onde você ganha cheio, né, muitas vezes na distribuição, num bom produto, né, tal. E aproveitando, eu sei que eu estou estendendo a pergunta, como é o dia a dia? Vocês têm um morning call? Vocês se ligam no mercado? Que horas que vocês ligam para o cliente? Né? Qual é o approach que vocês fazem? O que você lê? Por exemplo, professor, eu leio o Valor Econômico, eu leio não sei quantos jornais, eu me informo com os próprios meios de comunicação da XP, né, investimento. Então, primeiro eu queria ver essa questão da classe de produtos que hoje vocês mais distribuem e que mais estão sendo demandados por seus clientes. Mas antes, o professor perguntou qual que é um dos nossos diferenciais, né? E aí depois o professor perguntou sobre produtos, tá? E depois falou sobre como que é o nosso dia a dia. Pasmem, nós não temos tantos diferenciais assim. Hoje eu chego e falo com o meu cliente e falo assim, olha, eu vendo um CDB, o Banco X também vende um CDB. Eu vendo uma ação aqui, da Vale 3. A empresa no interior da Alemanha também pode comprar através de um instrumento a Vale 3. Eu vendo previdência, PGBL, VGBL. Qualquer instituição financeira, então, assim, produto não é o grande diferencial, professor. O que é o grande diferencial é saber qual o produto correto para o momento certo de vida do investidor. Porque muita gente pode precisar entender que comprar um CDB a 10,60% ao ano é um excelente produto, mas o momento de vida dele não permite ele alongar a carteira dele mais do que 3 anos. E, de repente, para você ter acesso a esse CDB, você precisa de 5 anos. A nossa missão Carência, é um pouco né? disso, tá? É fazer o entendimento do cliente, não é necessariamente produto. Mas se for para falar de produto, hoje a XP tem mais de 50 bancos dentro dela. O mercado financeiro tem mais de 3.000 fundos abertos. A XP distribui alguma coisa próximo de 500 fundos. A Prime, ela selecionou, através de um sócio nosso, Rafael Gava, que é um especialista da área de fundos. Nós temos algo próximo de 28 fundos que a gente gosta, fundos divididos ou subdivididos nas suas classes. Ultraconservador, conservador, moderado, arrojado e agressivo. Então, assim, produtos, a gente tenta adequar esse cliente de acordo com o perfil, prazo e objetivo. Porém, como que a gente estrutura a carteira aqui? Tentando diversificar o máximo possível a carteira do investidor, respeitando sempre esses 3 pilares de perfil, prazo e objetivo. Mas a gente fala bastante, eu acho que todo mundo precisa de renda fixa na carteira. Daí ele vai operar renda fixa pós, pré e híbrida. Pós, comprando um título público pós-fixado, uma Selic pós. Pré, comprando um CDB pré, uma Selic pré, uma nota pré, ele pode acabar operando isso. E híbrido, pegando uma NTNB, pegando um CDB mais IPCA. Eu acho que é um tipo de estratégia que a gente utiliza aqui dentro da carteira de renda fixa. A gente fala dos investimentos tradicionais através de fundos. Fundos conservadores, fundos DIs, fundos institucionais, fundos long shorts, fundos multimercados, fundos long buys, fundos long only, fundos de investimento. O que é? Você terceirizar a responsabilidade para uma grande casa de investimentos. E aí você faz isso e a nossa missão é tentar escolher os melhores fundos de acordo com alguns princípios. Se tem rentabilidade, performance, risco, Sharpe, patrimônio, gestora, qualificação, proximidade conosco, eu acho que qual é a relação com o investidor, tudo isso a gente toma uma decisão para escolher o melhor produto para o nosso cliente. Outro tipo de estratégia que a gente utiliza bastante, que são os investimentos alternativos, que começaram a ganhar um pouco mais de força. Produtos ou índice, né, que começaram a entrar dentro do mercado como ETFs de criptomoedas, por exemplo, fundos de criptomoedas, por exemplo, ETFs de bolsa americanas, BDRs de mercado externo, fundo de economia chinesa. Então, tudo isso acaba entrando um pouquinho de commodities, ouro, prata, coisas que o investidor acaba querendo como uma alternativa para sair um pouquinho fora daquele casulo mais tradicionalista do mercado financeiro. E aí depois a gente vai para o mercado acionário. Mercado acionário, a gente atua com... Basicamente, o mercado acionário tem 4 tipos de operações mais conhecidas, né? Buy and hold,
position, swing trade, day trade. A gente descarta as duas das extremidades. Eu acho que ganhar dinheiro, se alguém está me ouvindo aqui que ganha dinheiro fazendo day trade, eu te pago para você ganhar dinheiro com day trade. Mas eu pago bem pouquinho, porque eu sei que ninguém ganha, tá bom? Ninguém ganha dinheiro com day trade. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Eu tenho 13 anos de vida no mercado financeiro. A gente gere 320 milhões. Tem gente que está gerindo 30 bilhões. E eu pergunto, você opera day trade? Ele fala, não, porque não se ganha dinheiro com day trade. Para de acreditar nessas besteiras que vocês ouçam nos stories de muita gente ali. Quem está ganhando dinheiro, day trade, não se ganha dinheiro. Se opera uma ou outra vez, mas não se opera day trade. Para com isso, vão perder o dinheiro. Eu vi clientes inteligentes aqui dentro, ganhando 700, 800 mil reais. E eu não vi um, não dois, não três, mas dezenas, quebrando banca de 20, 30, 40 mil reais. Ligando para mim chorando. Gomes, o que eu faço? Porque quebrei a banca, a corretora cobra juros e ele tem que achar o dinheiro de algum lugar. Então, assim, esquece day trade. Só foi um desabafo. Perdão, professor. Perdão. Não. Eu gosto dessa conversa, sim. Eu gosto assim. Tem que ser. A gente tem que ser direto, né? Eu fico feliz assim com a tua clareza. Então, você usa a mediana, né? Você joga fora o day trade, o trader, né? E o buy and hold também você não gosta. É isso que eu entendi, só para ver se eu entendi. Eu não acho que é passivo, assim, ele compra lá e senta numa Petro e pronto. É isso. Eu acho que o buy and hold faz bastante sentido para um investidor bem grande. Nós temos um cliente nosso que tem 8 milhões de reais só em Bradesco, por exemplo. Então, assim, ele tem Bradesco há 14 anos. Para ele faz sentido. Tá? Porque ele tem muito dinheiro nesse tipo de papel. Mas não é errado você fazer um position. Pega um papel, carrega ele por um ano e meio, 2 anos. Ele andou bastante. A economia ela é cíclica. Nenhuma empresa continua crescendo 10, 15 anos seguidamente, salvo se você tiver muito dinheiro e estiver focado em dividendos. É um pensamento meu e não existe um certo e errado no planeta. É um pensamento meu. Mas eu acho que o position, pega o position e carrega uma empresa 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, eu acho que é um bom tempo para você aproveitar esse ciclo de uma empresa. E aí a gente tem um outro setor, que é o swing trade. A gente faz muitas operações semanais, de 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, que tem pontos bem estratégicos ali de 3, 4% de strike, para que o cliente possa sair vencedor. Mas eu acho que é só tomar um cuidado, porque querer ficar no swing, nesse imediatismo, eu acho que é muito perigoso. E no buy and hold eu acho que tem que ser bastante volumoso, e para o público que está me ouvindo aqui, o buy and hold é bem raro. Nós temos um pouco mais de 1.076, pouco mais não, nós temos 1.076 clientes hoje dentro da YouPrime. Hoje a gente deve ter uns 10 clientes que são buy and holds, tá? É bem raro isso. E são buy and holds em alguns papéis, porque na grande maioria são position ou são swing trade, tá bom? Entendi. E no morning call, por exemplo, a gente poderia dizer que na sua empresa o dia começa, por exemplo, eu já conheci alguns escritórios, 15 para as 9, noticiário, 9 horas começa a ligar com o cliente. Deixa eu contar um pouquinho como que é essa... Então, assim, a gente tem sócios aqui que gostam da cultura e cultuam isso, né? Cultivam isso de acordar muito cedo. Então, basicamente, antes das 7 horas ou próximo das 7 horas, um dos nossos sócios, chamado André Xavier, ele passa o resumo dos principais jornais do país. Então, próximo das 7 horas, a gente já tem tudo isso na nossa mão. Eu chego no escritório por volta das 8 horas. A gente tem um outro sócio nosso, que é o Guilherme Sabag, ele é responsável por passar o morning call do mercado, tá? Que é um áudio de 4 a 5 minutos, repassa, a gente faz esse entendimento depois de uma leitura, aquele que quis ler, dos principais jornais do mercado. Todo dia, 9 horas da manhã, nós começamos um negócio que nós chamamos aqui de crescimento YouPrime, de 15 minutos, ao qual eu conduzo, ou um dos nossos sócios conduzem, para que a gente possa dar deixar quase todo mundo na mesma página, tá? Uma vez por semana a gente busca fazer uma reunião mais alongada para trazer um pouquinho mais da estratégia do mercado. E aí nós fazemos as nossas webinars, chamamos gestores para falar exclusivamente com os nossos sócios, para que eles possam ouvir sobre o mercado. Somado a isso, tem todo o conteúdo dado pela própria XP e por outras excelentes casas de investimentos que contribuem trazendo conteúdos através de vídeo, aulas para os sócios entender um pouco mais sobre isso. Então, o dia a dia é muito dinâmico. Somado tudo isso, tem os nossos treinamentos presenciais ou online, ao qual a gente separa e a gente faz todo o processo de treinamento, desde produtos
a inteligência emocional internamente aqui dentro. Então, é um dia muito dinâmico, mas tem a sua rotina, tem o seu rigor ali na conversa, principalmente no início da manhã. E você conversa com o cliente, não é segredo para ninguém, existe um horário nobre para falar com o cliente. Na minha concepção, das 10 ao meio-dia, da 1 às 16. Esse horário nobre é hora de falar com o cliente. Não participa não aprende, ou faz reunião com o cliente, mas não estuda, não vê vídeo, não lê. Nessa hora, é hora de falar com o cliente, das 10 ao meio-dia, da 1 às 16. Isso é ouro, hein? Vale ouro essa dica aí. Ó. É ouro, tá? É ouro, tá? Ouro. Eu vi um sócio marcando uma reunião com outro sócio, 2 horas da tarde. Eu quase tive um infarto aqui dentro. Falei, pelo amor de Deus, essa hora é hora de falar com o cliente. Fala com você 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, meio-dia, na hora do almoço. Usa a hora nobre para falar com o cliente. Legal. Isso é muito bom. E é isso, pessoal. Eu quero reforçar isso que o Gomes está falando. Cara, na vida você tem que ter garra, foco e essa rotina. Não tem jeito, né? Se você quiser empreender, tem que ter essa pegada. E naturalmente, ser muito disciplinado, que eu tenho certeza que com esses elementos, poxa, você cresce na profissão. Não necessariamente a gente é autônomo, tá? A gente está indo para as últimas perguntas, tá bom? Aí depois a gente passa a palavra para o Gomes e para o Paulo para eles fazerem as considerações finais e a gente faz e na sequência é o encerramento formal da nossa sessão aqui. Então o Ed Marx ele faz o seguinte: a pergunta, né? Junto com o desenvolvimento tecnológico estão surgindo sistemas de inteligência artificiais. Legal. Com a premissa de construir carteiras de investimentos mais otimizadas. Qual a sua opinião sobre isso, né? Tem muitos fundos quantitativos, né, nessa área também, né? Também, mas aqui é a carteira. E o agente que está se formando agora já deve se preocupar com essa nova tecnologia, com essas ramificações? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Existe um fundo chamado Zaratustra, que ele é um fundo quantitativo, tá bom? Da Giant, né? Da Giant. Exatamente. Assim, é um fundo que deu muito certo em muitos momentos e deu muito errado em outros momentos. Então, assim, eu acho que vai ser mais uma grande ferramenta no mercado, mas é tolice de qualquer pessoa imaginar que isso vai superar a capacidade de você operar no mercado financeiro e operar no mercado financeiro é muito emocional também. E aí, se eu pudesse contribuir, professor, quais as profissões que eu acredito que existirão no futuro? São as profissões que têm uma dependência direta do quesito emocional. E mercado financeiro é muito emocional. É muito emocional. É você tomar algumas decisões que um robô não consegue tomar para você. E por muitas vezes, quando você... Hoje o cliente falou assim, Gomes, deixa a ordem já com os 2 stop, o loss e o gain. Eu falei assim, senhor cliente, o senhor já parou para pensar? E eu fui explicando para ele, ele desconstruiu aquela ideia. Na minha opinião, eu ainda entendo que mais vale a pena, se você tomou boas decisões no mercado financeiro, e principalmente que você não é tão imediatista, eu acho que a decisão emocional ela é muito produtiva na construção, e por isso que um cliente precisa tanto de um consultor, de um assessor de investimento. Mas eu acho que esses fundos são bons fundos, cabem como espaço para diversificação dentro da carteira do cliente, tá bom? Mas a gente não está preocupado não, tá? Eu acho que ele vem para somar. Lá na Giant, sabe o que eles gostam de contratar? Engenheiros, né? Engenheiros, matemáticos do ITA, tua área, eles né? Você é matemático. São malucos, eles são malucos. E eu adoro os caras, eu já tive 2 conversas com eles, eles são malucos. Fui em 2 palestras deles, eles entram com bicicleta virada dos avessos no palco, eles são malucos, são os caras bons, mas assim, já deixei dinheiro sob gestão e também deu errado, porque nem tudo que deu certo no passado vai dar certo hoje, nem tudo que dá certo hoje vai dar certo no futuro. Eles têm um grande desafio, né? Mas eu estou na tua linha, sabia? Eu acho que essa relação do ser humano, do emocional, eu não sei, tem uma coisa, e vocês não me levem a mal, eu sou um cara 100% científico, mas o ser humano ele tem um sexto sentido que a máquina não tem. Sabe? Eu vou te dar um exemplo, assim, né? Segunda-feira, que eu escrevi o artigo para a Gazeta, eu falei do risco de inflação, né? Daí, cara, eu falei assim, cara, essa inflação vai começar a pegar. Desmontei todas as minhas posições de NTNB
sair daquilo que eu estava... Mas, assim, se você falasse para mim, você sabia que a inflação de serviços dos Estados Unidos ia estourar? Não, eu escrevi no artigo, mas eu não sabia. Mas eu tinha esse sentido assim, cara, tem alguma coisa errada nisso aqui, cara. E comprei um pouco de dólar. Ótimo. Pô, eu aumentei a posição em dólar. Mas é uma coisa que eu tenho certeza absoluta que não era uma questão de algoritmo que ia me dar essa resposta, não. Era minha mesmo, assim, sabe? Eu ler os relatórios, eu conversar com bastante economistas, e falei, não, Eu já fiz, cara, professor, eu já fiz vários testes com robôs ali, de amigos meus, e, assim, não dá para acreditar cegamente, eu acho que é só mais uma oportunidade de diversificação. mais uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta, ótimo. Pessoal, são 9h10, né? A gente está na parte final da apresentação, e eu vou passar a palavra agora para o Reinaldo, para o Gomes, aí, do jeito que vocês quiserem, por favor, para as considerações finais. Eu só gostaria que você reforçasse a oportunidade para o nosso aluno estar, inclusive no link aqui, por favor, para estar enviando o seu currículo, né, para, se possível, né, vocês poderem dar uma ajuda para eles, encaminharem, etc. e tal, né, quem tiver interesse, responderem essas questões deles, né, porque eu sei que tem muito aluno que gostaria de estar trabalhando no mercado financeiro e que pode ser como agente autônomo de investimento, não exclusivamente, né? Mas que pode estar no agente autônomo de investimento. Então, eu gostaria que vocês, por favor, na sua fala final, reforçassem essa oportunidade para que os jovens profissionais que estão buscando uma carreira no mercado financeiro tenham também essa opção aí de estar trabalhando com vocês. Ok, professor, eu acho que todo mundo que ouviu e está aqui até agora, talvez por mais que vocês tivessem entrado, nós estamos com 59 pessoas, também já fui aluno, muitas vezes eu participei de muita coisa porque eu queria e precisava da carga horária. Mas se vocês estão aqui me ouvindo até agora, talvez vocês podem ser as pessoas que vão transformar a vida de outras pessoas. Ou aqui dentro da Uprime, esse escritório aqui, ou dentro de qualquer outro bom escritório que nós temos em Curitiba. Vocês podem fazer isso. É uma profissão excepcional, tá? Trabalhar, se envolver, cuidar das outras pessoas de maneira ética, de maneira cuidadosa. Falei ontem aqui dentro desse escritório, a lei da semeadura é a lei mais verdadeira do mundo. Se vocês se entregam, se vocês cuidam, isso voltam para vocês. A Uprime Investimentos é uma das empresas dispostas a te ajudar em todo esse processo. Nós entendemos muito essa premissa que uma boa pessoa, ela com bastante disciplina, com bastante foco, com bastante resiliência, intensidade e boas referências, ela pode dar certo em qualquer lugar, desde que ela queira muito. Nosso time está aqui, nosso e-mail está ali, falem conosco. Eu me chamo Reinaldo Gomes. A hora que vocês quiserem. Quem me conhece sabe, tem 59 pessoas aqui. Se vocês todos me mandarem uma mensagem, eu vou responder. É a filosofia da minha vida, tá? Porque em algum momento da minha vida, alguém olhou para mim quando eu tinha 22 anos e falou assim, eu vou acreditar em você. E eu falei assim, eu vou seguir o que você vai falar. E então, quando você tem boas referências, se dedica plenamente, você tem tudo para dar certo. Então, sucesso para vocês. Fico grato mais uma vez ao professor pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre o mercado financeiro e nós estamos 100% à disposição de cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço. Obrigado. Paulo, quer dar um abraço, pessoal, finalizando? Também deixar um abraço aí para cada um, agradecer a presença de todos e eu acho que dar um conselho só, né, para o final, que eles aproveitem cada minuto da faculdade, aproveitem cada oportunidade que eles tiverem com os professores e com os colegas mesmo, essa oportunidade de trocar, né, esse conhecimento. E o que puder também, contem comigo. Os professores têm aí o meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a profissão, quiser pedir algum conselho para... Estou em dúvida se eu começo ou não, se eu faço a prova ou não, estou com dúvida no que estudar, me contacta que eu estou totalmente à disposição aqui para falar com vocês. Obrigado, Paulo. Você é sempre um orgulho aí para a gente
e as portas estão sempre abertas para vocês aí, tá? Para o Reinaldo, para você aqui na universidade. Antes de eu finalizar, eu vou pedir, se vocês conseguirem, eu vou fazer um print para a gente divulgar, mas abre a câmera e dá um oi aqui, que a gente, com os dois palestrantes no spotlight aqui, e daí abrem a câmera ali para mim, por favor. Pode ser? Se vocês quiserem. Obrigado, Gabriel, Pedro. Vamos lá, turma. Hoje eu tenho aula de mercado financeiro de capitais, sabe? Então, o pessoal está aí. Estão ansiosos para falar com vocês. Obrigado, pessoal. Vamos abrindo mais. Agora, eu vou tirar 2 prints, tá? Um com os nossos palestrantes aqui, spotlight, depois todo mundo junto. Vai lá. 1, 2 e já! Aí agora eu vou tirar mais um. Peraí. Fica legal. Spotlight. Tá. Aí agora a gente está na galeria, tá? Vai lá, pessoal. Um abraço. Obrigado, Prime. Tchau, pessoal. Obrigado. Pessoal. Mais. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal. Obrigado. Tudo de bom. Pessoal, Obrigado pela participação. Tchau. Boa noite. Boa noite.